Bom dia, está começando mais um Extra Classe TV. Seja você muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje estamos dando sequência à série de programas de férias e temos aqui a professora Alda. Nós vamos falar sobre o tema Como está a saúde dos trabalhadores em educação. Professora Alda, Alda Caroline, que é psicóloga do trabalho, doutora em psicologia e especialista em saúde emocional no trabalho. Alda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês. Alda, você recebe muitos trabalhadores na educação, professores, funcionários, e quais os tipos de relatos que você escuta dessa categoria? Sim, há algum tempo a gente já vem trabalhando com essa classe de trabalhadores, né? Os trabalhadores da educação, juntamente com trabalhadores de saúde, né? Com os bancários, são trabalhadores cujo adoecimento epidemiológico a gente já conhece como vai vir, de que modo vai vir. Então, a gente tem desde transtorno de estresse pós-traumático, como depressão, como burnout, né? E aí, quando a gente fala de problemas mentais, a gente fala sobre isso, aos problemas de Ler, Dort, assim também como os problemas físicos com a voz, né? Eu costumo dizer, fazendo referência à professora Leida Leal, que nós, professores, no mundo inteiro temos os mesmos problemas. Infelizmente, né? Com gravidades diferentes, né? Com tons diferentes, mas a gente sofre da mesma problemática. E é isso desde um adoecimento do métier, né? Nosso métier está adoecido em certa medida. Então, não é só uma doença da pessoa ou da professora, mas da própria profissão que precisa entrar em outro cenário, entrar em discussão, precisa ser valorizada, precisa ter ali a sua faceta do ofício, né, restaurada enquanto saúde. E, Alda, como é que os gestores, né, prefeitos, prefeitas, governadores, encaram a saúde mental dos trabalhadores na educação? Eles entendem que é algo sério ou alguns enxergam, pensam que é uma bobagem? Muitos estudos, assim, não tem como eles negarem que precisa de políticas públicas voltadas para isso, porque há um volume excessivo de estudos, né, sobre isso. No entanto, a grande dificuldade é alcançar muitas vezes esse trabalhador para que ele tenha fonte de conhecimento, de luta para exigir isso dos gestores, né? A gestão, ela vai muito pela questão de cargos e salários, que é extremamente importante. E muitas vezes ela não vai para a geração de condição de trabalho, né? Então, a luta, ela precisa englobar isso tudo, salário, mas ela precisa englobar condição, ela precisa englobar escala de trabalho, horários, quantidade de alunos por turma, né? Ela precisa englobar reconhecimento. Então, isso falta. A gente tem um dos maiores desserviços hoje no reconhecimento da docência, né? do professor enquanto uma atividade nobre. E aí isso vai muito para o lado vocacionado. Você faz, você não precisa ser reconhecido por isso, né? Se você lembrar dos trabalhos de vocação, é que você deve fazer isso por amor. Então, esse modelo do trabalho vocacionado, ele interfere muito a mentalidade, porque não é porque você faz aquilo por identificação, é porque você não precisa ter reconhecimento. Então, usa esse outro lado da moeda, isso é muito ruim. Então, a gestão ela precisa ter mais elemento de cientificidade, porque isso tem muitos estudos aí, né, acontecendo, temos dados sobre isso. A gestão precisa se apropriar desses dados e ter no seu corpo técnico pessoas tecnicamente capazes de prover isso, né? Não ser só uma gestão voltada para o proforme, para um aumento salarial. Não, a gente precisa trabalhar a condição do trabalho, a organização do trabalho, evitar os assédios, evitar as violações nos espaços de trabalho, né? Reeducar as pessoas a um novo cenário de vida que a gente está tendo. Alda, como é que a pandemia impactou a vida, a saúde dos trabalhadores em educação, né? Professores tiveram que se adequar, tiveram que dar aula em casa, com muita dificuldade, usando o seu aparelho, tirando dinheiro do próprio salário para trabalhar, enfim. Como é que esse momento, né, esses 2, 3 anos, afetou a vida dessas pessoas? Eu costumo dizer que eles nos mataram sem não nos avisar, porque a gente teve que deixar de ser professor para começar a entender como era esse professor nesse formato, né? Então, assim, professores que nunca tinham tido contato com tecnologias de transmissão, né? Professores que nunca tinham contato com esses meios, com essas interfaces, eles tiveram que reaprender. Ademais, a gente não tinha um retorno se o aluno estava conseguindo acompanhar. Então, assim, o ofício ele teve que ressurgir.
mas ele não teve um acompanhamento. Então, foi um momento de muita solidão, percebo, um momento muito solitário para os professores naquele cenário, até entender que voltar para o coletivo, conversar sobre o que é que está acontecendo, funciona bem, não funciona, né? Mas isso mudou muito a forma da gente ensinar, porque a gente entendeu que tem uns pontos positivos e negativos, né? Eu posso trazer uma pessoa agora para a minha aula pelo Google Meet ao vivo e ela está em outro lugar. Então, antes a gente não fazia isso com tanta frequência. Hoje a gente faz, mas no início foi caótico, porque a gente tinha que fazer a aula acontecer, a gente não sabia o que estava acontecendo na vida do aluno ali e ninguém tinha preparado a gente para lidar com aquela interface tecnológica. Então, além de estar preocupado com a pandemia, a gente estava preocupado em executar um trabalho que não nos foi ensinado a fazer. Tiveram que aprender naquele momento. Isso. Aprender fazendo. Aprender fazendo. Alda, como é que a pressão por resultados, a falta de condições de trabalho, a desvalorização do professor, a violência que muitas vezes o professor sofre dentro da escola, como é que isso afeta a saúde mental do professor, da professora, do funcionário também, da educação? Acho que tem elementos importantes, que é do conteúdo da tarefa, quando a minha tarefa é excessiva, ela é exaustiva, né? Tem professores que, para conseguir manter a sua qualidade, manter o mínimo de sobrevivência, ele tem que ter 2, 3 vínculos, né? Não é o trabalho do professor que é esgotante, são os empregos. Porque a sobrecarga. É a sobrecarga, é o vínculo empregatício. Porque se a gente tivesse como manter no trabalho um emprego e aquilo fosse o suficiente, se a gente tivesse como gerenciar a quantidade de alunos, se a gente, né, quantidade de alunos por sala, a depender do nível médio, nível fundamental, nível superior, a gente não tem gerenciamento do conteúdo nem da organização da nossa atividade. Então, isso é adoecedor para qualquer atividade, principalmente para a nossa, que exige autonomia, exige pensar, né? Exige a gente perceber que mudou a vida de alguém, porque a grande atividade do professor é olhar para aquela pessoa e você perceber que você mudou a vida dela. E é importante a gente conseguir visualizar isso. E a gente está tendo dificuldade de perceber isso, porque até os cenários tecnológicos hoje, eles vêm colocando o lugar do professor como substituível. Ok, Alda. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta classe TV, programa do SINT-RN Defesa da Educação Pública. Hoje estamos conversando com a professora Alda Caroline, que é psicóloga do trabalho, doutora em psicologia e especialista em saúde emocional no trabalho. Estamos falando sobre a saúde dos trabalhadores em educação, professores, professoras. Agora, Alda, trazendo para Natal, né, para a realidade de Natal, que passou pela gestão Álvaro Dias. Foram 6 anos, né? Quando o Carlos Eduardo saiu, o Álvaro Dias assumiu, foi reeleito e ficou até 2024. O pessoal passou por greves que foram judicializadas, proibição de se manifestar, próximo a prédios públicos, falta de atualização salarial, entre outras coisas, corte de ponto, enfim. Como é que o trabalhador, o educador fica passando por uma série de situações como essas, de ataques, de violências? O desmonte do coletivo é uma das principais causas que ataca a saúde do ofício. E aí a saúde, ela não é do âmbito do individual, porque é muito fácil eu falar para você e dizer, você adoeceu porque você não sustentou, você não se cuidou, você não se alimentou bem, quando na verdade a gente está passando por um problema social de precarização. Então, essa pauta da precarização social, da precarização do trabalho, ela precisa ser vista como pauta de coletividade. Ela não pode ser individualizada, porque a gente adoece no individual, mas a gente só se cura no coletivo. E é nesse sentido que a gente precisa entender que esses modelos de gestão, né, que é o gerencialismo, a partir do movimento de que você reduz a máquina e tenta tirar o máximo ali, eles são pilares, sim, do adoecimento do ofício. Então, você vai ter uma leva de trabalhadores que vão pedir afastamento, você vai ter uma leva de trabalhadores que vão estar
adoecidos, insatisfeitos e muitas vezes vão continuar trabalhando, mas não vão entregar de forma produtiva por todos os obstáculos e variáveis aí que interferem no processo de sentido, significado e produtividade na tarefa. E esse movimento, ele tem se repetido em outras cidades, outros estados do país? Sim, né? A gente vem numa desmobilização do processo de educação, principalmente quando se refere à educação pública, né? Porque o modelo de educação massivo nos ambientes mais privados, eles estão tomando conta, né? Se você perceber aí, a gente passou por um processo em que a educação ela vem sendo um modelo em massa e ela vai sendo privatizada. Então, aquilo que era público está mais escasso e está sendo precarizado para justificar que o ambiente privado é melhor, enfim, para ter N justificativas, onde, na verdade, são dois objetos diferentes, são dois objetos distintos, né? Mas isso vem acontecendo no país inteiro. Fadiga e depressão são alguns dos problemas enfrentados pelos trabalhadores na educação. Como tratar isso, Alda? Como é possível reverter esse quadro? Acho que a primeira coisa é a gente pensar que a categoria precisa de programas de proteção e prevenção, que são coisas diferentes, né? E a gente normalmente vai para o assistencialismo. Então, a gente precisa ofertar aquilo que não está sendo ofertado ainda. Para isso, eu preciso mapear. Como é que está a minha categoria profissional hoje? Onde é que eles estão adoecendo? Homens adoecem mais que mulheres? Mulheres adoecem mais porque elas têm mais sobrecarga, porque elas assumem outros papéis. Como é que isso está sendo distribuído, né? Como é que isso está sendo visto? Então, os programas de gerenciamento dos riscos psicossociais vinculados à saúde emocional no trabalho, eles existem para isso, né? Então, pode ser uma política pública, isso pode enveredar por uma política pública e promover saúde e qualidade de vida. Isso pode ser enveredado via alguma organização coletiva também, né? Mas, sobretudo, tem que estar protegido pela política. Não adianta a gente ter uma ação isolada. E não adianta também a gente dizer que cuidar da saúde é apenas um ato de responsabilidade individual do sujeito. Então, por que você adoeceu da voz? Porque você não cuidou de sua voz. Ou porque eu tinha 3 turnos direto em que eu não descansava a minha voz. Então, são elementos distintos. Acho que tem que ter, sim, o cuidado. Acho que a gente tem que conscientizar as pessoas para cuidar da sua voz. Então, pode ser ensinado isso, mas isso não pode desresponsabilizar aquilo que provocou o adoecimento, que foi o modo como a atividade de trabalho era organizada e distribuída. Alda, você acha que a saúde do trabalhador da educação, saúde física, mental, ela é tratada, principalmente a mental, com a seriedade que merece? Não, e precisa muito, porque o educador, ele vem com a missão, a gente só é o que é como profissão, porque teve um educador para nos ensinar. Então, a saúde mental dos professores, de um modo geral, ela é muito negligenciada, né? Porque, como é uma atividade cujo fluxo eu não tenho hora de início, nem hora para fim, não é porque eu saí de sala de aula que eu terminei a minha atividade. Então, há muitas negligências nesse sentido, entre territórios da minha vida pessoal e territórios da minha vida de trabalho. E isso era para ser um ponto de discussão crucial nos cenários, para que as pessoas pudessem dialogar, para que os programas de saúde, qualidade de vida e bem-estar no trabalho pudessem contemplar isso também, para que algumas pausas nos espaços de trabalho pudessem ser respeitadas, né? A própria ideia de usar a análise ergonômica da atividade, dizer assim, não tem como esse professor trabalhar 3 turnos nesses horários, com classes distintas ali, ou com as mesmas séries. Isso precisa ser estudado para que seja posto uma atividade de trabalho mais protetiva à saúde do trabalhador, né? A gente precisa mitigar o risco. O risco ele já existe lá. Trabalhar em pé 12 horas por dia vai dar alguma coisa na sua circulação. Mas como é que eu vou mitigar esse risco? Então, precisa de organização de trabalho, né? Alda, muito obrigado pela sua participação nesta classe TV de hoje. Eu que agradeço. E é isso, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Nos encontramos no próximo domingo com mais um Extra Classe TV. Tchau.